Vitória hoje não imagina como esses cenários foram modificados nas últimas décadas. Os prédios, carros e construções ocuparam toda a cidade. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que os bondes eram o principal meio de transporte. O mar ainda tinha o seu espaço reservado e aqui os pescadores conseguiam voltar para casa com fartura. Essa foi a Ilha de Vitória da década de 40, onde o fotógrafo Pedro Fonseca viveu grande parte da sua vida. Reconhecido nacionalmente por seu talento, ele registrou cenas que são verdadeiras relíquias. Um pequeno recorte deste trabalho foi resgatado e exposto na OA Galeria, com a curadoria da agência Porã. Um processo minucioso que durou meses. A gente já vem trabalhando dentro desse arquivo já há alguns anos, né? É um arquivo assim com cerca de 4 a 5 mil negativos e de temas variados, assim. Tem muita coisa de sociedade, tem muito trabalho jornalístico, serviço jornalístico e também essas fotos que eram consideradas por eles fotos artísticas, né? Fotos que eles tinham um cuidado estético maior. Então, assim, a curadoria para essa exposição específica foi em cima desse trabalho mais que era considerado artístico, né? A apurada técnica fotográfica, a preocupação com a luz e a sombra são características de Pedro Fonseca. Para Poena Medeiros, que também é fotógrafo, esse domínio do artista é uma das peculiaridades que chama a atenção na mostra. Chama muito a atenção é a parte técnica, né? O cuidado que eles tinham e o domínio que eles tinham desses negativos, desses equipamentos que vieram da Europa e eram trabalhados para trabalhar com a luz mais difusa, com uma luz, né? Não com essa luz vazada, assim, com essa baderna de luz que a gente tem, que a gente costuma brincar, né? Então, assim, ele conseguia dominar a técnica e conseguir controlar essa luz, assim, isso era muito interessante. E essa coisa, o domínio da luz e da sombra, né? Esse aprimoramento estético que eles tinham, assim, isso foi o que mais chamou a atenção, né? Pedro Fonseca era de Minas Gerais e veio aqui para o estado na década de 40. Ele era importante não só aqui no Espírito Santo, mas também no Brasil inteiro. Ele, por exemplo, foi um dos selecionados para fotografar a inauguração de Brasília. Já voltando aqui para Vitória, em 1946, ele ajudou a fundar o Fotoclube do Espírito Santo, que foi de grande importância para os fotógrafos da época e que conseguiu incentivar os das próximas gerações. O Fotoclube é fundamental, ela é uma coisa assim que é pouco falada e ele é fundamental na história da fotografia do Espírito Santo e do Brasil, porque eram movimentos muito interessantes, que eles tinham uma troca muito grande e, além de discussão técnica, eles tinham também muitas discussões estéticas e traziam esse ambiente da arte para dentro da fotografia. Então, eu acho assim que o que a gente perdeu um pouco é essa troca, assim, a gente não conversa muito e essa influência que eles deixaram, acho que a gente precisa retomar e começar para ver se a gente recomeça um movimento como esse, assim, né? Você acha que falta um ativismo fotográfico aqui? Eu acho que falta uma união, não no sentido político, mas uma união no sentido de troca de ideias, de conversa, assim, de um conhecer mais o trabalho do outro, que o Fotoclube tinha de sobra, assim, eles faziam salões de fotografia e participavam de salões de fotografia, que eram encontros que fotógrafos de todos os fotoclubes do Brasil, eram como um concurso, só que nesse concurso vinha foto de fotógrafos de fora para cá, iam fotos para lá, então tinha uma troca muito grande. E isso a gente perdeu um pouco, assim, o Espírito Santo ficou um pouco tímido, porque quando a gente fala da fotografia brasileira, parece que no Espírito Santo tem um vácuo. E não é verdade. Ultimamente a gente tem tido assim, retorno de muitos trabalhos importantes, né, do Seibel, que está no Palácio agora, a gente que publicou um trabalho também sobre o Pomeranos com o Kerckhoff, que é 1910, o Schultz também, né? Agora o Pedro Fonseca, e tem fotógrafos que estão vivos ainda, que são muito importantes, o Paulo Bonino, o Majid Saad, eles estão assim, então o arquivo deles está parado, assim, então assim, precisa de ter uma troca e uma conversa maior sobre esses acervos do Espírito Santo, né? Viajando no tempo através das imagens em preto e branco, podemos perceber o quanto os arredores da Praça Costa Pereira mudou. E
Por debaixo da Ponte Florentino Avidos, inaugurada em 1927, já passaram muitas embarcações. O aterro da área veio na década de 70 e hoje não é para menos que é conhecida como Ponte Seca. E se esse pescador ainda estiver entre nós, provavelmente não reconheceria que este cenário é hoje a Praia do Canto, próximo à Ponte da Passagem. A sensibilidade do fotógrafo, que morreu no ano de 71, conta hoje um pouco da história da urbanização dessa cidade. E esses foram um dos motivos que fez com que Thaís Ilau convidasse a exposição para a sua galeria. Sempre gostei do trabalho do Pedro Fonseca, tinha obras dele. E há uns 2 anos atrás, quando a Poena veio me fazer uma visita para me trazer um convite do lançamento de um livro que ele estaria lançando, eu dei um toque nele, falei, vamos, Poena, vamos mexer naquele arquivo, vamos fazer uma exposição aqui, vamos mostrar Pedro Fonseca para uma nova geração que está aí, que não conhece, né? E que eu acho da maior importância a gente contar a nossa história, saber da nossa história, e o Pedro Fonseca, mais do que ninguém, fez isso lindamente. E aí, 2 anos depois, ele vem aqui e me apresenta a proposta de uma exposição, que é exatamente essa aqui que vocês estão vendo, e que, para mim, é uma grande honra estar com essa exposição aqui. A cidade é muito bonita ainda, né? Continua sendo muito linda, porque, geograficamente, ela é maravilhosa. Mas eu acho que nós temos que ter um pouco mais de cuidado com o nosso patrimônio arquitetônico, que foi muito destruído, mas que ainda dá para salvar alguma coisa, resgatar essa cultura, né, de gostar da cidade, de querer ver a cidade realmente com um trabalho de arquitetura de qualidade.